Raquel, hoje eu quero te explicar um conceito bem interessante da filosofia: o paradoxo. Você já ouviu falar sobre isso? Paradoxos. Já ouvi a palavra, mas não tenho certeza se entendo bem o que é. Parece algo que não faz sentido, né? Me explica melhor. Exatamente. À primeira vista, um paradoxo pode parecer algo absurdo, que não tem lógica. Paradoxo é algo que vai contra a opinião geral ou contra o que todo mundo acredita. Isso mesmo. O paradoxo é aquilo que vai de encontro ou é contrário à opinião, ao senso comum, ou ao que é geralmente aceito. Correto, você pode me explicar melhor? Ok, o paradoxo está junto de uma opinião, mas a ultrapassa, a aprofunda ou até a questiona. Ele nos incomoda, nos faz pensar. Incomoda? Como assim? Pode me dar um exemplo? Por exemplo, na frase "a natureza imita a arte", normalmente pensamos o contrário, que a arte imita a natureza. Esse paradoxo nos faz sair do lugar comum e pensar se, de alguma forma, nossa visão da vida não seria influenciada pela forma como vemos a arte. Percebe? Não é para dizer que a natureza realmente imita a arte, mas para expandir nossa visão sobre o mundo. Nossa, que interessante! Então, o paradoxo não é necessariamente uma afirmação verdadeira ou falsa, é mais uma forma de nos fazer pensar de um jeito diferente? Exatamente. E é por isso que ele é tão importante na filosofia, porque ele reforça a própria função da filosofia, que é questionar a realidade e não fechar as respostas. Muitos filósofos usaram paradoxos para nos fazer ter mais cautela com nossas opiniões antes de tirar conclusões. Entendi. Mas você disse que não devemos confundir paradoxo com contradição. Qual é a diferença? Ótima pergunta. Nem tudo que é contraditório é um paradoxo. Uma simples afirmação que se contradiz diretamente, está chovendo e não está chovendo, é apenas uma contradição, não necessariamente um paradoxo com essa profundidade de nos fazer refletir. Existem tipos diferentes de paradoxos? Sim, existe pelo menos três. O primeiro é o paradoxo verídico. Ele parece absurdo à primeira vista, mas se você analisar com cuidado, pode ser verdadeiro ou aplicável na realidade. Um exemplo matemático é do hotel com infinitos quartos que está completamente cheio, mas mesmo assim pode receber mais hóspedes. Então, esse é o paradoxo verídico. Espera aí. Como assim? Se todos os quartos estão ocupados, não tem mais espaço. Exatamente, a estranheza do paradoxo verídico. Mas pense assim: se há infinitos quartos, você pode mover cada hóspede para o quarto seguinte. O hóspede do quarto 1 vai para o 2, o do 2 para o 3 e assim por diante infinitamente. Dessa forma, o quarto 1 fica vago para receber um novo hóspede. E como há infinitos quartos, ninguém fica sem lugar. Parece loucura, mas dentro dessa lógica de infinitude, faz sentido, é matemática. Nossa, minha cabeça explodiu um pouco agora. Que doido! E qual o próximo tipo? O segundo é o paradoxo falsídico. Esse, ao contrário do primeiro, não só é falso, como também podemos demonstrar que ele é falso. Ele muitas vezes usa de sofismas ou falácias. O exemplo clássico é o paradoxo de Zenão, da corrida entre Aquiles e a tartaruga. Ah, lembro de ter ouvido falar desse. Aquiles, o corredor rápido, nunca alcançaria a tartaruga, porque a cada instante que ele avança, ela já teria se movido um pouco mais, certo? Isso parece lógico na formulação, mas sabemos que na prática, Aquiles, sendo mais rápido, alcançaria e ultrapassaria a tartaruga. Esse paradoxo não nos leva a uma conclusão real sobre a corrida, mas nos faz pensar sobre a noção de movimento, como ele pode ser dividido infinitamente. Entendi. Então ele serve mais para nos fazer questionar conceitos do que para provar algo? Exatamente. E o terceiro tipo é o paradoxo condicional. Ele só funciona como paradoxo por causa da relação entre duas partes, como causa e consequência. Um depende do outro para gerar a estranheza. O exemplo clássico é: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, essa é clássica. É um paradoxo porque a galinha precisa do ovo para existir,
Mas o ovo precisa da galinha para ser posto, né? Perfeito. A dificuldade em responder surge dessa interdependência. O paradoxo só existe nessa relação entre os dois. Me explique novamente o que é paradoxo. Por exemplo, na frase: para conhecer o meu interior, é preciso sair de mim. Consegue perceber a estranheza? Para você conhecer o que está dentro, você precisa ir para fora. Parece que uma ação anula a possibilidade da outra. Nossa, sim! Faz sentido ser absurdo, porque para você conhecer o seu interior, você normalmente pensa em introspecção, em olhar para dentro de si, não em sair. Essa ideia de ter que sair para conhecer o interior se contradiz, de certa forma. Exatamente. Mas é importante notar que não é uma simples contradição como dizer está chovendo e não está chovendo. O paradoxo nos leva a pensar sobre o que significa conhecer o interior. Será que precisamos nos distanciar para ter uma perspectiva melhor? Ele nos força a sair do óbvio. Entendi. Então, a chave do paradoxo é essa ideia absurda e de anulação mútua, e não apenas ser o contrário de algo? Precisamente. E essa é a diferença crucial da antítese, que falamos na outra conversa, lembra? A antítese trabalha com ideias contrárias, como alto e baixo, ou claro e escuro. Já o paradoxo vai além. Ele apresenta ideias que parecem se cancelar. Ah, sim. Antíteses são opostos, mas que podem coexistir. Alto e baixo existem ao mesmo tempo. Já o paradoxo parece que uma ideia torna a outra impossível. Exatamente, Raquel. Chegamos ao fim. Até a próxima apresentação.